Convidado. No programa Convidado de hoje recebemos o jurista Eduardo Vera Cruz Pinto, professor na Faculdade de Direito de Lisboa, de que foi diretor, para analisar connosco o pós-atentado contra o jornal Charlie Hebdo. Nesta entrevista, o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, especialista de Direito Romano e investigador de assuntos ligados às liberdades religiosas, filosofia do direito, reinserção social, segurança eletrónica e cibersegurança, aborda o atentado em si contra o jornal satírico francês, mas também o terrorismo radical islâmico, não só em França, como na Europa e no mundo muçulmano, entre outros temas como a violência inscrita não apenas no Alcorão do Islão, mas também na Bíblia dos cristãos e judeus. Em termos de enquadramento, duas matérias. Primeiro, a matéria do crime. Tem que ser reprimido, tem que ser colocada maior atenção naquilo que são os atos preparatórios destes crimes, e nós temos assistido a quase a uma negligência grosseira por parte dos governos europeus, que sabem existir um conjunto de atos preparatórios destes crimes no seu próprio território e têm virado a cara para o lado com a desculpa do direito e das normas. Estes criminosos, em vez de serem punidos apenas pela justiça dos Estados onde os crimes são praticados, atendendo àquilo que hoje acontece com a internet e com a abolição das fronteiras no espaço ciber, saber até que ponto é que esta maneira de o terrorismo se comportar, isto por um lado, jurisdição internacional pode ser uma solução, porque isso responde também àquilo que está a ser feito a nível da União Europeia com a integração dos serviços de informação, serviços de Procuradoria da República, etc. O outro plano é um plano mais ligado à prova e à sustentação de normas internacionais que prevejam esses crimes. O direito e as normas dão suficiente conforto a quem quer agir para poder agir dentro da legalidade e dos princípios mais estritos de direito, procurando defender os seus povos, as suas populações e os direitos da civilização do direito nesses territórios. Isto quer dizer que, neste momento, já existem leis que possam penalizar esses crimes? Existem já normas suficientes, quer a nível internacional, quer a nível da União Europeia, que permitem um combate preventivo mais eficaz que não foi feito. Esta é a primeira conclusão a que se chega. A segunda conclusão é que a invocação da falta de leis é própria de situações destas para cobrir situações de irresponsabilidade e negligência. Sempre que o poder político não consegue responder àquilo que é da sua obrigação, invoca a inexistência de leis, quando é o próprio poder político detentor do poder legislativo. Essa negligência está a nível mais do político, mais do poder judicial ou mesmo da segurança? Não, o Poder Judicial, neste caso, e bem, é um poder que, embora seja um terceiro poder do Estado, na separação de Montesquieu, não deixa de ser um poder que funciona de acordo com as leis. Os tribunais aplicam as leis interpretando-as. Portanto, trata-se, sobretudo, de uma responsabilidade do poder político. Quando digo justiça, poder judicial, estou a referir-me mais ao lado dos procuradores, do Ministério Público. Pois, mas mesmo aí, os procuradores têm suficiente norma para avançar. Infelizmente, o que temos assistido em Portugal e noutros países é que muitas vezes as procuradorias vão um bocadinho a reboque de investigações feitas noutros planos, por exemplo, pela própria imprensa. Mas aí a posição dos procuradores é relativamente justificável em virtude de eles estarem num enquadramento em colaboração com forças que dependem do Poder Executivo. O senhor dizia que já há leis que não são precisos fabricar, digamos assim, mais leis, mas neste caso do Charlie Hebdo, a Ministra da Justiça francesa quer reforçar leis criminais em matéria de racismo, antissemitismo, incluir mesmo ataques racistas graves no Código Penal. Qual é a sua leitura? Bom, já outros países o fizeram e tudo o que seja reprimir esse tipo de comportamentos vai no bom sentido. É preciso é que não se leve a criança com a água do banho. A pretexto de estar a punir esses crimes, não se podem estar a derrogar, por outro lado, liberdades fundamentais dos cidadãos. É preciso ter muito cuidado
ao traçar o bisturi. Mas isto não deve levar à inércia e a ficar de braços cruzados. Avançar está bem. Agora, isso vindo da parte dos governos, parece-me um bocadinho aquele discurso que depois da casa arrombada trancas à porta, não é? Sempre puderam fazer isso, não era preciso esperar por atentados. Por outro lado, essas normas também irão restringir, de certa forma, aquilo a que se tem chamado, de uma forma um pouco precipitada, liberdade de expressão, que tem cabido quase tudo. Porque se esse tipo de práticas são reprimíveis, repare também que as próprias caricaturas dos jornais acabam por ter referências racistas, ofensas às religiões, etc. No caso da Charlie Hebdo, acha que houve ofensa, que houve insultos? De acordo com as normas e as regras de uma sociedade civilizada, é preciso agir de forma a que se guarde, por um lado, a liberdade de expressão, mas que essa liberdade de expressão não implique coertar a liberdade alheia. Aliás, nós aqui em França temos um problema, que é um problema que tem sido afastado, mas que está presente. Existe uma concepção da liberdade de expressão própria dos países anglo-saxónicos, que é uma liberdade centrada no indivíduo. Existe uma liberdade de expressão mais do continente europeu e de outros povos, mais centrada na integração do indivíduo no grupo ou na comunidade. E isto tem que ser discutido sem tabus. Mas aqui a tradição é a tradição da liberdade de Voltaire, que as religiões podem ser criticadas e mesmo insultadas. Qual é a diferença jurídica entre o insulto e a blasfémia? Em direito nós não lidamos com o conceito de blasfémia, lidamos com o conceito de insulto, mas quando se vai para esse tipo de discurso é preciso que as pessoas que aceitam insultar as outras também não se importem de ser insultadas. E depois começamos a tentar graduar o insulto. O insulto pode ir até onde? Até onde vai a legítima defesa de quem está indignado ou ofendido? Aqui em França, blasfémia não está criminalizada, é da esfera da liberdade de expressão, mas às tantas há uma confusão entre o insulto, difamação e blasfémia. Repara uma coisa, nas leis antissemitas, aquilo que se procura é exatamente isso. É não generalizar o insulto a comunidades inteiras. Portanto, quando uma pessoa ofende ou refere-se a um determinado grupo religioso, grupo étnico, grupo de orientação sexual, de uma forma ofensiva, sistemática, promovendo a discriminação e o ódio, pelo facto da pessoa pertencer a esse grupo, nos países civilizados, isso constitui um ato censurável. E aqui o comediante francês, por exemplo, Dieudonné, foi convocado de urgência para prestar declarações a um juiz por ter dito que ele se chamava Charlie Koulibaly. Koulibaly era um desses terroristas. Isto é liberdade de expressão ou é difamação? Pode ser difamação. Nós estamos agora num terreno muito movediço, onde a legitimidade de atuação das forças políticas, através das leis, através da repressão das forças policiais e da atuação dos tribunais, vai depender muito de não criar debilidades e fragilidades nessa legitimidade. É também ataques antissemitas contra os judeus, já que esse comediante já atacou várias vezes a comunidade judaica. Em França há de facto essa preocupação. Nós aqui seguimos isso com a criminalização das teses negacionistas do Holocausto, a criminalização daqueles que negam a existência de um genocídio dos arménios e, portanto, há um grande debate no mundo intelectual sobre o uso da história na criminalização de comportamentos. Ora, tem-se entendido que negar esse tipo de coisas é insultuoso para a própria humanidade. Criticar religiões, criticar grupos étnicos e tal, se vai ao nível de um incentivo ao ódio e à discriminação, não podem deixar de ser censuráveis e até censuráveis no plano judicial. Está a dar razão ao Papa quando diz que criticar a fé e a religião não é liberdade de expressão, é insulto. O Papa disse isso, mas disse mais, porque às vezes há a tendência para confundir. O Papa o que tem dito é
há liberdade de expressão e as pessoas que o fazem, fazem-no. A prova está aí. Agora, que nós, os crentes, consideramos que colocar uma figura que é considerada Deus, a figura de Cristo, ou uma pessoa como o profeta Maomé, em poses ofensivas de forma gratuita, isso para um crente representa um insulto. Mas os próprios crentes muçulmanos dizem que a imagem de Maomé não pode ser reproduzida porque ele não tem imagem. Essa imagem que Charlie publica, quem sabe que é Maomé? Pois, a questão aí é um bocadinho filosófica do ponto de vista do direito. Quando uma religião considera, por exemplo, que um homem como Cristo é filho de Deus ou o próprio Deus, e quando o profeta Maomé, por razões que estão ligadas a uma iconologia das religiões que está a ser discutida há muito tempo, a existência de imagens, a proibição de imagens, tudo isso reflete, no fundo, um código interno às religiões que elas não podem impor à sociedade fora da comunidade dos crentes. Aliás, a imagem em todas essas religiões monoteístas é sempre criticada. A gente não pode reproduzir imagens de Deus e santos. Sabemos isso desde o primeiro cisma entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Houve uma polémica das imagens na Idade Média. A questão da imagem está constantemente a ser suscitada. Tem que ser tratada no plano da cultura, no plano da universidade, discutida para que não cheguemos depois a este tipo de situações. Em relação ao que aconteceu em França, é preciso olhar para, de algum modo, para aqueles que se sentem ofendidos e insultados com as caricaturas. É preciso olhar para a violência que elas próprias comportam, mas dizer que essa violência não pode ser depois usada para uma violência incontrolada e excessiva. Nós estamos aqui, em termos de direito, sempre a falar de uma legítima defesa. Já ouvi falar disso. Mas estamos também com duas coisas diferentes. Não é porque a religião muçulmana é criticada ou difamada que um crente muçulmano tem o direito de assassinar outras pessoas que fizeram essas críticas. Não, direito a assassinar nunca terá. Se por acaso nós considerarmos que existe legítima defesa preventiva, ou mesmo uma espécie de reação ao insulto, se nós considerarmos que isso é aplicável a este caso, o que em si já é problemático, nunca seria aceitável ou justificável, através da legítima defesa, chegar-se ao ponto de agredir ou matar o autor do insulto. Aqui também estamos ultimamente sempre fixados na religião muçulmana, mas todas essas religiões, o cristianismo, o islão e o judaísmo, sempre não aceitaram críticas feitas a Deus. Há mesmo na Bíblia passagens que dizem que quem insulta Deus deve ser morto. Há um grande manancial nos livros sagrados de frases que, interpretadas por quem quer tomar certas atitudes, calham muito bem. Portanto, é muito perigoso entrar nesse domínio, por isso é que as religiões procuram ter uma interpretação oficial dos livros sagrados, para que cada um não tenha uma interpretação à la carte, de acordo com aquilo que quer fazer. Mas, doutor, no Estado de Direito há separação de poderes, há separação da Igreja e do Estado. Aqui a religião também está a impor a sua posição a um Estado de Direito. Isso existe no mundo, já existiu na Europa, existe no mundo, Estados confessionais. E sabemos que algumas destas organizações chamadas islâmicas, algumas que se auto-intitulam islâmicas para defenderem ideias políticas, acabam por tentar, de alguma forma, criar uma confessionalidade nos Estados. Não, mas aqui estamos na Europa. São jihadistas islâmicos radicais que querem impor a leitura que eles têm do Alcorão a Estados ocidentais democráticos. Isso é verdade. Convém é não generalizar, não é? O que é importante é saber porquê que os Estados que são laicos, que são civilizados, que se consideram de direito, que têm esse argumento todo para falar das caricaturas e da reação excessiva contra as caricaturas, do crime que foi cometido, porquê que mais cedo não começaram a trabalhar no plano pedagógico e preventivo contra a possibilidade de minorias, pequenos grupos extremados que têm dificultado tanto a diversidade em que a Europa hoje
vive, porque é que não atuaram a tempo? Estamos aqui também com problemas sociais. Esses jovens europeus, no caso, esses terroristas franceses que assassinaram esse pessoal do Charlie Hebdo, pertencem a toda essa geração franceses de origem muçulmana que são marginalizados também aqui em França, socialmente e na Europa de uma maneira geral. Bom, mas ouça, eu não tenho competência para falar sobre isso. Eu, como jurista, tenho muita dificuldade em explicar a prática de um crime por causa de fatores sociais ou outros. Para nós juristas, a prática de um crime é sempre culpa de quem o pratica. Pode haver descondições exculpativas, atenuantes. Por exemplo, quantos cristãos vivem em situação de discriminação brutal no Egito? O que é ser cristão cópita no Egito? O que é ser cristão no Iraque de hoje? O que é ser cristão na Líbia de hoje? Será que vamos justificar atos criminosos de terroristas cristãos por estarem há séculos e alguns há décadas? Isso não é justificação nenhuma. Estamos a analisar o aspecto social da questão também, que faz parte deste todo. Para nós juristas, o crime é sempre daquele que o pratica. Se por acaso isso fosse circunstância atenuante, então todos aqueles que estão em situações de discriminação social e económica poderiam potencializar criminosos desse âmbito. Os terroristas que matam essas pessoas que criticam o Islão, isso quer dizer que se Voltaire, David Hume ou John Locke estivessem vivos, matariam esses filósofos. Em termos de história da Europa, muitos desses que são citados agora como grandes paradigmas da liberdade de expressão, talvez estudando um pouco melhor os seus textos, isso não seja bem assim. A Europa tem uma história de guerras religiosas e apurou esses princípios depois de grandes hecatombes que colocaram comunidades, pessoas umas contra as outras. Estamos todos recordados do que foi o conflito religioso entre católicos e protestantes, o que foi a dissidência entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. Mas qualquer um deles escreveram os célebres tratados de tolerância precisamente para defender a liberdade de expressão e a liberdade de consciência. Vai desculpar-me outra vez, mas com o devido respeito e sem discordar, uma coisa é criticar, outra é insultar. E temos que continuar a discutir qual é a divisa. É um bisturi muito fino que passa entre a crítica, porque uma coisa é dizer eu estou a criticar, outra coisa é eu estar a insultar. Por exemplo, eu chamar estúpida uma pessoa pode ser um insulto. Eu dizer que ela praticou uma estupidez pode ser uma crítica, está a ver? Portanto, o que se diz é, às vezes generaliza-se demasiado. É preciso saber se essa tolerância, esse respeito pela liberdade religiosa e pela liberdade dos outros não se aplica também a quem usa a liberdade de expressão para ofender as outras pessoas. Porque é que só se há de aplicar a uns e não se aplica a outros? Isso é uma faca de dois gumes. Tem que se aplicar com todo o cuidado. Aqui o que estamos a discutir é, chegou-se à prática de um crime. E aí é que as coisas passaram para um patamar onde se tornou inaceitável a possibilidade de alguém, por fazer um desenho, ser assassinado. Precisamente a última edição do Charlie Hebdo volta a fazer a sua capa com um desenho de Maomé, que está a ser muito denunciado e já há muita violência em várias partes do mundo, no Médio Oriente, Turquia, Paquistão, no Níger. Como é que vê essa posição dos religiosos desses países? Primeiro, nada justifica que alguém, por estar indignado, por estar sentido, por considerar que os seus sentimentos mais profundos e a religião, para aqueles que não são crentes, talvez isto não seja compreensível, mas para os crentes de uma fé, a sua religião, os seus dogmas de fé, fazem parte da sua própria pessoa. E, portanto, há quem construa, isto não é novo, há quem construa a religiosidade como um direito da personalidade. Há pessoas que identificam a sua própria condição de pessoa com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade. Ora, estas pessoas que estão profundamente ofendidas, sentem-se insultadas nas suas convicções religiosas, não têm, no entanto, o direito de agredir outros que não têm a ver com isso. Não existem culpas coletivas. Não é pelo facto da caricatura ser feita por um francês que agora se vai indignar toda a gente contra os franceses e contra isto e contra aquilo. Mas geralmente o muçulmano não tem esse ponto de vista. Ele acha que tem um direito divino e sagrado, quando é insultado ou difamado, de matar, de praticar violência. Há vários muçulmanos. Por exemplo, nós aqui em Portugal, a comunidade muçulmana
tem dito o contrário. Tem dito que está inserida no espaço em que está. Os muçulmanos portugueses, considerando-se mesmo assim profundamente ofendidos com aquilo que é feito ao profeta Maomé, a forma como são vistos os dogmas da fé muçulmana, etc., nunca consideraram haver um direito de resposta que chega à ofensa corporal ou ao assassinato. Mas, de uma maneira geral, os mais radicais do Islão levam mais à risca a leitura e à letra do Alcorão nas suas passagens mais violentas, como matar pessoas. Nós estamos a assistir aqui a uma coisa que era previsível e, como lhe digo, nós já devíamos ter começado há muito tempo a fazer prevenção contra estes violentos e a fazer pedagogia, ajudando as forças islâmicas que estão com leituras que eu julgo mais adequadas da sua própria fé. Devíamos ter promovido este Islão tolerante, este Islão que sabe conviver com as demais religiões. Portanto, nós devíamos ter mais cedo prevenido estas sementes de violência. Huntington não foi levado a sério com a sua teoria de choque das civilizações e choque de fundamentalismos? Não, tanto não foi que as próprias Nações Unidas, com todos os problemas que têm, repare que as Nações Unidas há uns anos atrás tinham um secretário-geral egípcio, que era o Boutros Ghali, que foi substituído porque o presidente Reagan discordava daquilo que ele estava a fazer por um outro secretário-geral. Portanto, as Nações Unidas têm imensos problemas até de representação da humanidade em termos de universalidade, mas elas próprias criaram o Alto Comissário para as Civilizações. O presidente Jorge Sampaio ocupou esse cargo. Portanto, estamos a falar de uma universalidade que não lida bem com a ideia de haver um choque de civilizações. O próprio cristianismo teve os seus radicais na altura certa, está na história, não é? E esses radicalismos, quando chegam a ter expressão institucional, isso é que é um sarilho. Fala no cristianismo, mas isso já está longe demais, foi na Idade Média. Já não era tempo de o Islão fazer também o seu adornamento, a sua modernização? Eu creio que para isso temos todos que, em vez de incentivar atitudes de radicalidade que acabam depois com estes criminosos que aproveitam os acontecimentos e as circunstâncias para colocarem a sua maldade ao de cima, nós devíamos ter uma atitude mais de apoio e de incentivo àqueles que no Islão batalham para leituras que julgo adequadas do Corão e dos textos sagrados e das determinações do profeta Maomé. Portanto, eu acho que aqui há uma leitura de radicalidade que tem depois levado a atitudes extremas, entre as quais o terrorismo, que é inaceitável, e nós devíamos, de alguma forma, sobretudo nós, os do direito, pensamos assim, quase todos, temos que atuar mais na prevenção, mais na pedagogia e temos que depois ter os instrumentos da repressão para uma resposta, mas no fim da linha, não no princípio da linha como está a ser agora considerado. Eduardo Vera Cruz Pinto, professor na Faculdade de Direito de Lisboa, era o nosso convidado.